Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Eu espero que bem, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe um vídeo bem diferente. Eu vim responder algumas perguntas de vocês. Eu deixei uma caixinha lá no meu Instagram, né, para poder vocês fazerem algumas perguntas, para poder eu estar vindo responder em vídeo. E daí teve algumas perguntas e eu vim logo fazer esse vídeo para poder soltar logo para vocês. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, o meu Instagram é esse @aqui. Me segue lá. Eu sempre tô postando várias dicas, né, de empreendedorismo, mostro a minha rotina, entre outras coisas. Então vai lá me acompanhar. Joana Bezerra perguntou o seguinte: um desafio que enfrentou no início do teu negócio. Um beijo, Joana. Então vamos lá, gente. Eu acho que o nosso maior desafio foi em questão de organização. Porque, tipo assim, vender não é nem tão difícil. O mais desafiador é manter um negócio organizado, principalmente o financeiro. Eu acho que o nosso maior desafio ali no início, né, foi manter ali um controle financeiro detalhado, foi anotar todas as entradas e saídas. Eu acho que isso foi o nosso maior desafio, nosso maior problema, assim, né, que a gente viu que não, se a gente não conseguir fazer isso daqui, a loja não vai conseguir progredir. Porque não tem como uma loja, ela dar certo com uma desorganização. Então, acho que nosso maior desafio foi esse, em questão de organização do financeiro. José Eliton perguntou: quantas pessoas trabalham com você? Um beijo, José. Então, gente, hoje faz parte da minha equipe do King 6 pessoas, 7 comigo. Então, faz 6 pessoas ali fazem parte ali, né, do King Off. Cantinho do Açaí fez 3 perguntas aqui. Cantinho do Açaí, um beijo. Você já tem algumas, eu acho que ela perguntou assim: você já tem algumas conquistas vendendo açaí? Tipo, conquista pessoal? Então, gente, vamos lá. Tem coisas pra mim, né, que eu vejo muito como conquista, porque até então, antes de eu não ter o meu negócio próprio, eu não tinha essas certas coisas que eu tenho hoje e certas regalias. Por exemplo, depois que a gente começou, né, a trabalhar com o açaí, depois do negócio próprio, a gente conseguiu o nosso carro, que a gente até então não tinha, nós tínhamos somente uma moto, a gente conseguiu um carro. Então já foi uma grande conquista pra gente. A gente também teve mais uma conquista, né, que foi 2 lotes que a gente comprou aqui na minha cidade, dois lotes ali para poder a gente estar construindo, que hoje a gente já tá construindo uma chácara. Tem outro também que a gente tinha muita vontade de morar, né, perto assim, de um lugar que tenha praia, que a gente gosta muito de praia. E daí chegou a possibilidade da gente conquistar mais um lote, né, pertinho ali de um certo lugar que a gente gosta muito, que é de Canoa Quebrada. Então de Majorlândia para Canoa é 8 minutos. E para a praia de Majorlândia fica 3 minutos de carro do lote que a gente comprou. Então a gente teve mais essa conquista, né? Ainda não está lá construído, mas o terreno já está lá pronto para poder ser construído. Em questão também do financeiro, hoje nós temos, né, a liberdade financeira. Acho que isso é uma conquista muito grande pra gente, a gente poder, assim, né, ficar despreocupado. Em questão também de conquista pessoal, eu acho que, tipo assim, pra gente, né, foi muito gratificante ver que a loja consegue andar sem a gente lá dentro, 100%, entendeu? Então isso é uma conquista pessoal pra gente, porque a gente tem, assim, umas certas regalias de poder ficar em casa, viajar quando a gente quiser. Então isso pra gente são grandes conquistas, né? Poder ficar ali perto da família, junto da família, tá em casa e o dinheiro tá caindo na conta. Então isso pra mim é conquistas. Então tudo, né? A gente já teve várias conquistas. Eu também perguntou: gasta muito abrir uma loja de açaí? E, gente, depende muito, né, de que tipo de loja você quer abrir. Se for para um ponto físico, você vai gastar um certo valor ali, né, dependendo de muitas coisas ali por trás. Se for para poder você começar em casa, você não gasta nem tanto. Mas só que depende muito, eu não posso falar valores exatos. Mas é um valor que, tipo assim, muda muito. Se você vai abrir um ponto físico, né, para o self-service, entre outras coisas, é um valor. Se você vai começar em casa ali do zero, é outro valor. Maria Luana perguntou: um beijo, Maria. Maria, no início, foi difícil trabalhar junto com o teu esposo? E sim, gente, foi muito difícil. Por quê? Porque são pessoas diferentes, né? Embora a gente já tenha um casamento aí de 11 anos, mas é diferente. Uma coisa é o casamento, família, mas
Diferente de um trabalho, né? Que são duas pessoas ali trabalhando. Só que daí, quando a gente iniciou junto, tinha muito quebra-cabeça. Eu queria umas coisas de um jeito, ele queria de outro. Eu tinha uma visão de um jeito, ele tinha de outro. E daí a gente ficava sempre, sabe, tendo atrito. E aquela coisa, né? No casamento é difícil. Aí o que é que muito acontece, além disso? Coisas do relacionamento, né, de casado ali, acabava que atrapalhando ali, né, o profissional, a nossa loja, o andar da nossa loja, porque, tipo, a gente não tinha maturidade para poder fazer a separação de aqui é o nosso casamento, quando tiver com algum problema a gente resolve aqui, e aqui é o da loja. Então, a gente sempre trazia coisas daqui do casamento para dentro da loja. Mas só que isso daí não durou muito, graças a Deus, mas a gente sim teve muita dificuldade. Só que para quem tá junto ali, né, a gente tem que pensar o seguinte, tanto no casamento quanto no negócio, a gente está no mesmo barco. Então não tem como um remar para um lado e o outro remar para o outro. Nós temos que remar para a mesma direção. Então a gente sentou, a gente teve uma conversa séria, a gente viu que era realmente prioridade para a gente viu que aquilo ali era o nosso negócio e que se a gente continuasse remando para lugares diferentes, nós não iríamos chegar em lugar nenhum, mas a gente conseguiu. Até então hoje a gente tem outras empresas, né, onde eu e ele somos sócios. Então, a gente conseguiu, né, passar por essa barreira. Mas sim, a gente já teve, sim, a dificuldade no início. Jonathan Ferreira, um beijo, Jonatas. Como funciona a parte dos acompanhamentos? Pronto. Para quem não sabe aqui do YouTube, né, eu faço acompanhamentos individuais, onde eu ajudo outros empresários, né, que tá iniciando ali no ramo, que já está passar por certos processos, tipo, eu ajudo a aumentar as tuas vendas, veja onde você está errando. A parte dos acompanhamentos são esse, eu olho para o teu negócio como um todo, como se fosse meu, te dou um norte ali de como seguir, para poder aumentar as tuas vendas, atrair clientes, organizar o teu financeiro, etc. Caso vocês também tenham interesse, me chama aqui no meu Instagram, que daí eu falo para vocês tudo bem direitinho. Ah, gente, e tá rolando uma mega promoção lá no meu Instagram. Vão lá, sigam, e daí vocês vão acompanhar por lá. Divas Vibes colocou assim, um beijo, Divas. Quanto tempo faz que você empreende? Bom, gente, já faz um bom tempo, porque eu sempre gostei de empreender, eu sempre gostei de vender, sempre gostei de lidar com pessoas. Então lá, quando eu era bem mais novinha, né, não que eu seja tão velha, mas quando eu tinha ali meus 9, 10 anos, eu sempre gostei de trabalhar com vendas. Tinha um pessoal que antigamente passava na frente da casa das pessoas, né? Passava ali na rua, dando tipo um negócio de raspadinhas. Que vê um negócio lá, com vários brindes ali dentro, com umas numerações, viu uma cartelazinha onde a pessoa raspava e o número que dava tinha aquele brinde. Era brindes bem, assim, eu vou falar assim, fuleiros, mas era bem interessante. E daí eu conseguia vender tudo ali, né? E eu sempre gostei de trabalhar com isso, com venda. Eu já vendi tanta coisa que vocês nem imaginam. Mas hoje, né, no meu negócio, hoje vai fazer 5 anos que eu tenho a minha empresa. Eduardo Oliveira colocou assim, como você faz para conciliar a empresa com a família? Tenho dificuldades. Um beijo, Duda. Então, a gente tenta. Eu não vou dizer para vocês que é fácil a gente conciliar a empresa, família, tudo. Não, sempre a gente deixa a desejar, principalmente para quem está no início. Porque quando a gente está no início de um negócio, aquela empresa depende somente da gente, né? No meu início era só eu e meu esposo, não tinha, sabe, como fazer para poder ter outras pessoas. Mas daí ficava muito a desejar. A gente passou muito tempo sem viajar, sem brincar com o Gilmar, porque a gente a gente tava no foco ali, né, de crescimento. Então a gente parou muito tempo ali sem fazer isso. Então hoje a gente já consegue, né, tirar tempo para poder a gente viajar e a loja rodar sozinha. A gente consegue ficar com mais tempo ali com o Gilmar, embora ele tá com 9 anos, ele quer certa mais atenção, né, para não ficar totalmente só no telefone. E daí a gente tenta conciliar. Então, tipo assim, hoje, como é que eu faço, né? Uma dica aqui pra vocês, pra poder vocês ter base. Mas, gente, eu quero deixar bem claro, a minha realidade é diferente de muitos. Então, cuidado pra vocês não pensar que pode fazer igual a mim e acabar se frustrando. Mas eu trabalho da seguinte maneira, durante o dia, a partir de 9 horas. Antes de 9 horas, eu tenho
totalmente, é um horário total meu. Onde eu acordo, aonde eu vou organizar minhas coisas, vou fazer minhas leituras, vou ficar um pouquinho com o Gilmar, fico um pouquinho com meus cachorrinhos. Aí depois de 9 horas, eu começo a trabalhar. Eu começo, né, eu apareço no Instagram, faço a primeira postagem do dia, que é ali o devocional que eu leio. Depois disso daí, eu vou me arrumar, vou me maquiar e venho para poder começar a trabalhar. E isso, gente, eu fico aqui até 2h30, 3 horas trabalhando aqui, porque eu tenho os atendimentos, né, que eu faço as reuniões com o pessoal, tiro dúvidas do e-book que eu vendo, sobre precificação, tenho reunião com os pessoal dos acompanhamentos, então eu faço isso até 3 horas. Depois de 3 horas, eu vou para outra empresa, que é onde eu vou criar conteúdos, vou tirar foto, vou colocar a emissão para poder gravar alguns stories falando, vou ver em questão de produto, repor algum produto nas prateleiras lá, vou fazer também, anotar lá o que precisa ser feito, né, no próximo pedido, vou olhar o estoque, entre outras coisas. E isso eu fico ali pelo menos 1h30 fazendo isso daí. Depois disso daí, eu paro e fico de boa. Caso o King Off precise de mim, né, eu vou resolver as coisas dele lá, vou no centro resolver alguma coisa e tiro o resto da noite pra mim. E só vou lá no King, né, caso precise. Mas geralmente eu me resolvo assim. E no domingo eu fico o tempo todo livre. Então eu tento conciliar assim, né? E daí eu fico com o Gilmar um pouco à noite, a gente assiste um filme, a gente pode sair, entre outras coisas. Mas geralmente é só isso, né? Eu tento conciliar assim. Mas cada pessoa é de um jeito, né? Cada negócio é de um jeito. O Cantinho do Açaí também fez a seguinte pergunta. Quero abrir uma loja em 2026. Qual dica você me daria? Começar com pouco dinheiro mesmo. Pronto. Então, a dica que eu dou pra você é que primeiramente você faça um planejamento. Não tem como você ir para um ponto comercial, né? Abrir uma loja sem um planejamento. Você já trabalha com açaí, então você já deve saber como é, né? As suas vendas. E daí você precisa ver se realmente vale a pena abrir ali uma loja. Será que o teu faturamento dá para poder suprir ali, né? Um aluguel, uma coisa e outra? Que até então não tem como eu saber se você quer abrir na tua casa, se você vai pagar aluguel, se não, mas tudo exige um planejamento. Você precisa se planejar, analisar teu negócio como um todo, para poder você começar a abrir. Tudo é organização. Respondi algumas perguntas aí, eu espero muito ter tirado algumas dúvidas de vocês. Volta e meia eu tô fazendo essas caixinhas, gente, lá no meu Instagram, e daí eu vou respondendo lá no Instagram mesmo. Só que essa aqui eu quis fazer um pouco diferente, né, trazer algumas perguntas de lá pra cá, pra poder tirar essas dúvidas de vocês. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, empreender com açaí é maravilhoso. Foi, tipo assim, um divisor de águas, é muito bom. Eu já trabalhei com muita coisa, mas eu me achei no açaí. Trabalhar com açaí é surreal. Sem falar do faturamento, né, que acaba sendo bem alto quando você sabe vender. E eu quero reforçar, caso você não me acompanhe lá no meu Instagram, vai lá me seguir. Eu sempre tô postando muita coisa por lá, tiro dúvidas de vocês, converso com vocês, dou várias dicas, solto bastante conteúdo por lá. Então, vai lá me acompanhar, vou deixar o arroba novamente aqui. E se você for lá começar a me seguir e dizer, oi Maria, eu vim do YouTube, eu vou disponibilizar um presente para você, para poder ajudar o teu negócio. Então vai lá, me chama, me manda mensagem, vou responder todos vocês. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.